Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Mundo Invest. E hoje eu trouxe o Pedro Kira, assessor de investimentos, e o Rafael também para a gente conversar um pouco sobre o mundo do investidor depois que ele faz o cadastro e tá com a gente dentro do Mundo Invest. Pedro, seja bem-vindo. Legal, Thomas. Muito prazer estar aqui com vocês. Valeu. Rafa? Boa. Quer falar alguma coisa? Prazer? Não, vambora. Vambora. Então é o seguinte, pessoal, o que eu trouxe o Kira aqui pra gente conversar um pouco? Todo mundo sabe o que um investidor ele precisa fazer na hora de investir. Aliás, as pessoas acham que sabem, né? Só que quando a gente vai ver ali, a pessoa chega e... quero investir. Tá, no que você quer investir? Não sei. Mas você tem dinheiro pra investir? Eu acho que eu tenho uma grana parada, mas eu não tenho certeza. Tem uma grana parada, eu tô planejando em investir... uma porcentagem do meu salário por mês, basicamente é isso que a gente acaba recebendo. Não tem ideia do que está acontecendo. Exato. Então, a gente criou o Mundo Invest exatamente para ajudar essa pessoa a se organizar financeiramente, entender onde ela quer chegar, qual é o objetivo principal dela, destrinchar qual é a jornada dela e fazer com que ela acelere essa jornada através dos investimentos. Só que a gente sabe que a tecnologia ajuda até certo ponto. Depois disso, a gente precisa de uma pessoa caminhando junto com a gente nesse dia a dia. E aí, acho que a presença do Kira vai trazer bastante informação pra gente hoje, como é que a gente dá esse atendimento para as pessoas que são clientes aqui do Mundo Invest, os investidores que estão na nossa plataforma, como é que a gente recebe esses investidores, como é que a gente lida com eles, como é que a gente pode juntar a vontade deles de investir com o nosso conhecimento prático e fazer ali acontecer. Perfeito, um pouquinho Thomas. aí, Kira, do seu trabalho. Exatamente isso, você apontou muito bem e, na verdade, você precisa ter um facilitador, uma referência, né? Eu gosto até mais de usar a palavra referência, porque a gente tem inúmeros assuntos que não se baseiam apenas em investimentos. E é interessante que, por meio da plataforma, a gente começa da maneira correta, que é do final. O quanto o seu patrimônio, o quanto você espera receber mensalmente, né? Ter uma renda mensal. O objetivo, né? Exato, o objetivo. A gente tem que começar por aí. Né? Então, é o contrário. Às vezes você... inteira, né? Perfeito, sim. A ideia, por exemplo, às vezes você está pensando em guardar uma porcentagem do seu salário mensal e investir, às vezes, de qualquer maneira, seguindo alguma casa de análise, achando que, enfim, tá ao máximo, né? Se seguir uma casa de análise, pelo menos, já tá indo no caminho certo. Já tá no Agora ali pega enfim. dica de amigo, dica do tio do churrasco aí. Isso, começa compra a prejudicar. Oi, compra enfim. Meu Deus do céu. A ideia não é essa. E assim, a gente não sabe se realmente esses aportes mensais ou essas alocações vão levar até o seu objetivo final, que é de uma renda passiva. Né? Então, quando a gente projeta isso, né, um assessor de investimentos, assim como eu sou, projeta isso para o cliente, aí as coisas ficam muito mais fáceis. Porque, primeiro, eu vou poder cobrar, de certa forma, ali aquele compromisso do cliente de fazer os aportes mensais que são necessários. E também o cliente pode cobrar o assessor dele, essa referência, né, esse facilitador, para que siga também aquela porcentagem mês a mês para que a gente faça uma acumulação de patrimônio muito melhor. Né? Então, basicamente, a ideia é essa. Eu acho que o principal erro da galera é realmente não conseguir mapear tudo antes de tomar a decisão de começar a investir. Sim. Então, levar em consideração tanto o fluxo de caixa da sua própria vida, Sim. quanto os seus objetivos, a sua aposentadoria, e aí depois é investimento, né? Exato. E tem, assim, só nesse ponto as pessoas às vezes não sabem ou querem saber demais no detalhe, na vírgula ali dos centavos. E também não é saudável, né? Quando a gente fala de orçamento doméstico, por exemplo, nessa questão de fluxo de caixa que você comentou, que é quanto eu ganho, menos quanto eu gasto, é o quanto sobra para investir, né? Sim. Se eu não faço isso de uma maneira simples e fácil, o investidor ele acaba não fazendo isso, porque ele quer ir no detalhe dos centavos do café que ele passou na padaria lá. Sim. E se ele não faz, ele também não tem ideia. Então, o Mundo Invest, eu acho que ele vem exatamente no meio termo para não ser tão chato nem tão difícil para o investidor fazer isso. Sim, o principal é tornar um pouco mais visual tudo, né? Exato, Visual, exato. fácil. Quando a gente, por exemplo, começa naquela parte ali dos custos, que ali às vezes alguns investidores têm grandes surpresas, né? Porque Sim. acabam visualizando de fato que Né, eles... Rafael? Realmente, quando a gente desenvolveu essa ferramenta, fui testar, falei, não, vou fazer de verdade. Aí parou pela metade. Deixa quieto. Exato. Então, ali a gente já começa, de fato, a entregar uma educação financeira já para o investidor. Né? Então, ali está o começo. Então, quando a gente começa a atrelar esses gastos, ele vê que às vezes ele tem que enxugar alguma coisa, ou não, às vezes até ele pode esbanjar um pouco mais, gastar com algumas outras coisas, fazer uma viagem, enfim. Então ali acho que é a maneira mais clara da gente começar a doutrinar essa parte de investir de uma maneira mais saudável com o cliente. E é legal falar também que assim, não precisa economizar tudo
para ter uma sobrevida financeira, né? Não, jamais. Com uma boa organização, o que a gente consegue fazer? A gente consegue pegar ali e falar, ó, cliente, ou investidor, que seja, né, o nome, se você reservar uma quantia X todos os meses, você consegue viajar, você consegue curtir a vida, você consegue ir tomar uma cerveja no bar. Não é que a gente quer enxugar todos os custos para você conseguir aportar o máximo possível. Sim. É balancear isso da maneira correta. Eu acho que o principal dessa ferramenta em si, que é uma das ferramentas do Mundo Invest, que é o orçamento doméstico, é a visibilidade clara. E aí, quando você começa a ter essa visibilidade e saber exatamente que você está dentro ali dos seus objetivos, que se você continuar tendo aquele padrão de vida, você vai conseguir atingir a sua aposentadoria, os seus sonhos, a pessoa, inconscientemente, ela já vai ficar mais tranquila. Porque tem muita gente que a gente troca ideia, conversa, e as pessoas, elas estão juntando dinheiro suficiente, elas estão ali regradas, mas no inconsciente elas estão incomodadas, achando que não está evoluindo, achando que, enfim, com aquele desconforto financeiro. E aí eu acho que a ferramenta ajuda bastante nisso, Com certeza, nessa visibilidade. com certeza. Né? E os dois têm que andar muito bem juntos, né? E, na verdade, o investidor precisa entender isso. A plataforma nada mais é uma ferramenta para que ele tenha um controle tanto do seu orçamento doméstico, como também dos seus investimentos. A plataforma é perfeita para você visualizar suas ações, seus preços médios, as porcentagens que você está alocado em cada setor, né? Falando mais de ações ou em fundos imobiliários, enfim. Mas, na verdade, o assessor de investimentos, ele é uma pessoa que vai assegurar que esse planejamento não fure. Então você também precisa ter uma pessoa física para te ajudar na ferramenta de fato, né? Tendo comprometimento, né? Exato. Quando a gente trabalhou na ferramenta ali de evolução patrimonial, que é uma ferramenta que você coloca os objetivos que você quer, seu patrimônio e tudo mais, você delimita quando você quer se aposentar e ter uma X mil reais de renda, que você precisa fazer para fazer isso acontecer. Aí você tem um aporte lá todos os meses. É uma coisa que eu coloco, quero aportar aqui R$1.000 todos os meses. Tá, legal, é meu sonho e isso vai fazer com que eu atinja a minha liberdade financeira. Mas muitas vezes, né, voltando um pouco do orçamento doméstico, eu não tenho saúde financeira para me comprometer com esses R$1.000 de aporte. Exato. Então, o que eu preciso fazer? Ou abaixar minha expectativa, que é uma realidade que a gente, muitas vezes no Brasil, Sim. a gente precisa trabalhar. E é totalmente justo. Trabalhar um pouco mais tempo, ou diminuir minha renda, ou pegar e enxugar meu orçamento doméstico aqui e eliminar coisas que às vezes talvez possam ser supérfluas naquele momento, para que a gente consiga se policiar, né, ter a disciplina de fazer os aportes regrados todos os meses, para que a gente consiga fazer o balanceamento de carteira, enfim. E aí culminar aí o caminho para a nossa jornada da independência. Né? Perfeito. Exato. Uma dúvida, Kira. Depois que o usuário, o investidor, ele loga na plataforma, como que é o processo ali dentro para que ele consiga acessar o profissional, falar com o profissional? Alguém vai ligar para ele, não vai? Como que funciona? Legal. Na verdade, o Mundo Invest ele tem, né, alguns escritórios parceiros, né? Eu sou um dos parceiros ali dos colaboradores também. Então, normalmente, um especialista do Mundo Invest entra em contato, né, com esse investidor para falar um pouco da plataforma também, ali bem por cima, nada muito específico, né? E aí acaba ofertando um bate-papo com um assessor de investimentos parceiro. Né? Então aí você é encaminhado para esse assessor de investimentos e ele de fato vai alinhar com você, vai tirar suas dúvidas, falar da plataforma e de fato já iniciar sim, né, se for o caso, se for do interesse do investidor, um planejamento financeiro. Né? E basicamente a gente vai começar por aí. E é legal assim, uma das coisas que o Mundo Invest traz, acho que foi uma das nossas, até um dos nossos pilares, é o atendimento, né? O Mundo Invest, ele serve como um guidance, ele serve para você, como investidor, seguir sozinho a sua jornada financeira. Sim. Mas se você quiser um apoio de um profissional, todas as nossas páginas elas têm um botãozinho falar com um especialista. Então, toda vez que você entra na plataforma, você é direcionado para um atendente, um especialista Mundo Invest a priori, que ele vai fazer pelo menos uma triagem para até mesmo, que nem você falou, que o investidor precisa naquele momento da jornada dele. Às vezes ele só precisa se organizar financeiramente. Legal, eu consigo alocar esse investidor de uma maneira estratégica num planejador financeiro. Ah, não, esse cara ele precisa de mais um direcionamento para fazer, por exemplo, um seguro, que ele está ali Sim. meio que complicado nessa área de seguros. Pô, legal, a gente tem um ponto para isso também. Então é meio que interligar a solução certa
pro momento certo daquele investidor. Exato, ali é só o início. Então, a partir do momento que você já tem uma referência dentro do mercado financeiro, né, um assessor de investimentos de fato, e você começa esse planejamento, é com base no que o assessor vai visualizar, em que momento que você está no seu perfil de investidor, e aí você vai estruturar as outras vertentes, né? Porque hoje em dia a gente está acostumado muito com mais do mesmo, né? Exato. E na verdade é interessante o investidor procurar um escritório que possa atender ele no que ele precisar. Então, hoje em dia, a assessoria de investimentos que de fato só monta ali uma carteira de investimentos e fica ali, às vezes, mandando algumas oportunidades em linha de transmissão, hoje já está muito longe disso, né, do ideal. Isso hoje todos os escritórios já fazem. Então, é legal você procurar um diferencial. Quais são os diferenciais hoje que a gente tem em alguns escritórios? É ter, por exemplo, uma pessoa referência no quesito inteligência patrimonial e sucessão, por exemplo, que é uma... O que seria isso? Inteligência patrimonial e sucessão seria um facilitador ali no momento que o investidor venha a falecer, que é hoje em dia, quando você começa a investir, é uma realidade que o investidor precisa encarar, é um assunto delicado, mas que hoje a gente já fala de uma maneira que é totalmente real. Então, quando se acontece alguma coisa com esse investidor, como vai ficar, por exemplo, a parte de sucessão para os seus beneficiários? A gente sabe que o custo hoje, por exemplo, de inventário pode chegar até 15% e do patrimônio. Não é ali do imposto de renda que é só do lucro, né? É diferente disso, é do patrimônio como um todo. E 15% de liquidez em cima do patrimônio, né? Então, exato. Nesse caso, é só um ponto, uma experiência que eu tive, um investidor colega meu, ele teve uma morte próxima dele, tinha um patrimônio ali meio de, acho que dava 12 milhões com todos os imóveis, ele tinha que colocar 15% líquido na cabeça. Na cabeça. E não tinha como parcelar esse valor. E aí, como é que uma fortuna de 10, 12 milhões, 15% é muito dinheiro. Exato. Ninguém tem isso na conta corrente. Então, você fazer toda essa estratégia de segurança é muito importante na vida de um investidor. E nem só para isso serve, também serve para pessoas que são autônomas, CLTs, que não, com certeza, podem, isso é importantíssimo. que podem, por algum motivo, parar de trabalhar por saúde ou qualquer coisa assim também. Exato. Sabia que no Japão, aqui no Brasil, a gente primeiro se endivida, né? Depois a gente tenta acumular patrimônio para depois proteger. Sim. No Japão é o contrário. O cara que ele sai com 18 anos, a primeira coisa que ele faz é ele contrata um seguro de vida. Porque para ele é vergonhoso ele se tornar um custo para a família. Então ele já se protege, se acontecer qualquer coisa com ele, ele já está acobertado. Ó, como é que é a cultura, né? Ele se protege ele e a família, para depois ir na questão de acumulação e depois a estratégia de alocação. Então, é engraçado, acho que eu vou até linkar, por exemplo, às vezes a gente vai viajar, a gente vê aqueles imóveis enormes, galpões enormes ali na beira da via, né? E tá ali meio que abandonado. Aí você faz aquela pergunta, pô, olha que judiação, né? Às vezes tá... Por que tá parado? O que será que aconteceu? Pode ser um caso específico, né? Aqui nos Jardins, em São Paulo, tá lotado de mansão aqui. Exato. Que você não pode alugar, você não pode vender, você não pode fazer partilha de bens. Tá totalmente travado, milhões parados. Provavelmente, né, a pessoa que era o investidor ali da família, enfim, que era o detentor do patrimônio, não se planejou da maneira correta e acabou assim entregando mais uma dor de cabeça para quem ficou. E infelizmente fica para quem fica, né? Isso. Então, na verdade, hoje em dia, é papel também do assessor entregar essa importância e esse senso de urgência para o investidor desde o início. Ah, Pedro, né, às vezes eu escuto, Pedro, mas eu estou começando agora, eu nem tenho um patrimônio referente para que eu possa proteger de fato. Mas é interessante o quanto antes você já começar, porque na verdade o seguro ele vai de acordo com a sua idade. Então, se você vai deixando muito tempo, isso vai ficando mais caro. Então, acaba que uma coisa e a outra acaba se linkando. Quanto antes você se planejar também nessa parte do patrimônio, ter liquidez para sua família, né? Então, é uma importância que tem que ter desde o início. Né? É importante a gente falar que quando tem uma pessoa de 25, 30 anos, ela, beleza, não está preocupada, não tem herdeira nem nada disso, mas ela pode deixar de vir a produzir. Eu acho que não ficou muito claro aqui qual que é a função da inteligência patrimonial dentro de uma pessoa que tem 25, 30, 35, 40 anos, que ainda não tem filho, que não tem dependente, né? Sim. Mas basicamente essas pessoas, se vierem a deixar de produzir por questões de saúde, automaticamente ela vai consumir o patrimônio que ela já juntou.
E aí ela vai acabar comprometendo todo o futuro dela. É um dos seguros mais comuns na área médica, por exemplo. Cirurgiões, eles fazem seguro se eles perderem um braço, um membro superior. Porque sem uma mão eles não conseguem operar. E aí, se eles param de operar, eles param de fazer a rentabilidade da família, né? Geralmente eles são os provedores. Ou seja, um dos seguros que os médicos geralmente ali já contratam é um seguro da mão. E aí, se ele vem a perder a mão ou ter algum prejuízo, né, motor da mão, esse seguro ele vai cobrir a saúde financeira dessa pessoa e vai manter uma prosperidade ali para ela. Tem algumas ferramentas que a gente... Acho que não é o bate-papo de agora, mas é uma das coisas que o Mundo Invest ele fornece para todos os investidores que estão na plataforma, é essa ponta de contato. Exato. Quando você entra e aí você tem esse algo a mais, acho que entrega mais valor para o investidor também, né? Então, por exemplo, alguns escritórios também começam a você se planejar numa compra de um futuro imóvel. A gente tem essa ferramenta, né? A gente tem... Pô, peguei a sua parte, mas enfim. A gente tem dentro da ferramenta, a gente consegue, por exemplo, projetar uma compra de um imóvel, enfim, pensando daqui 5 ou 10 anos, se o investidor quer ir para um imóvel maior, a gente consegue colocar no planejamento. Pô, de que forma que a gente vai fazer isso? Liquidando patrimônio? Pô, a gente sabe que a gente tem outras ferramentas para que a gente não precise liquidar esse patrimônio. A gente mantém esse patrimônio líquido e a gente pode tranquilamente fazer, às vezes, um financiamento, um consórcio. De que forma? Pô, você tem duas opções. Né? Se você não tiver um acompanhamento de fato de um escritório, por exemplo, você vai direto no banco e aí você vai ficar meio baixa que a calça, rendido. toma né? taxa lá e é isso. Então, hoje em dia, os escritórios também já têm esse serviço. Né? Uma pessoa que tem inúmeros canais de inúmeras instituições e ela, de fato, vai ver qual é a melhor taxa para você. Seja no financiamento, às vezes é algo mais urgente, né? Ou, de fato, por um consórcio, que tem aquele bom consórcio e o mau consórcio. Né? Então, essa pessoa também, dentro dos escritórios, ela também faz esse trabalho. Então, aí mais um valor que a gente acaba entregando como num devido... Isso não só para imóveis de forma geral, mas também para carros, enfim, para qualquer tipo de patrimônio. Basicamente, o papel do especialista ali não é te vender um produto específico que não acontece no banco. Sim. É te auxiliar a escolher o melhor produto para que você pague o menos juros possível ao longo do tempo. Né? Eu já vi vários investidores falando assim, durante a pandemia, inclusive, não, mas eu peguei uns juros aqui super barato para bancar minha casa, não sei o quê. E aí o que aconteceu com a taxa de juros? Explodiu. Inflação explodiu. INCC explodiu. E esses caras, aquele juros barato acabou se tornando muito caro. Sim. E aí, muitas vezes, o apartamento que ele pagou X, agora 2X e agora não é mais tão fácil pagar esse apartamento. Exatamente. Então, é importante que você converse com um profissional para que ele te auxilie ali de tudo que pode acontecer sobre aquele futuro crédito que você vai pegar. Né? Exato. E só para complementar esse ponto, na plataforma, uma das coisas que eu mais gosto de fazer o investidor ele vem e fala assim, eu quero comprar um patrimônio daqui 5 anos. Vai gastar X do patrimônio, 20% do patrimônio. Tá, investidor, se você fizer essa compra daqui 3 anos, não daqui 5 anos, daqui 8 anos, 3 anos depois, qual que é o impacto na sua vida como investidor? Aí você vai ver quando você coloca muito, isso. Né? É muito, porque tem juros compostos, tem tudo rolando ali. Então, quando você consegue colocar isso de uma maneira muito visual, que nem o Mundo Invest faz, e mostra claramente que você postergando muitas vezes um sonho em 2, 3, 5 anos, ele vai ter uma saúde financeira para aproveitar a vida de uma maneira muito mais produtiva. Sim. Então, assim, como é que a gente pode mapear isso? E tendo auxílio da tecnologia e de um profissional do seu lado, você muitas vezes consegue eliminar algumas dúvidas e fazer acontecer da melhor maneira possível para que você esteja tranquilo com aquela decisão. Nesses dois setores que a gente comentou agora, que é da parte de inteligência patrimonial e sucessão, e também da parte de uma aquisição de um imóvel, as duas opções, nós poderíamos ir diretamente, o investidor poderia ir diretamente num corretor de seguros, ou ele poderia, de fato, se for no caso aqui de uma aquisição de imóvel, poderia ir direto no banco. Só que a gente esquece o seguinte, quando você tem uma boa referência, um bom facilitador, né, que é o assessor, ele deve ser essa pessoa, o assessor ele se preocupa com o menor custo possível para os dois serviços. Então, você falou, bem comentado, tem a parte dos juros, né? O assessor ele vai fazer com que a pessoa que esteja ali fazendo o estudo para ver qual instituição tem um juros menor, para que de fato isso aconteça. Porque quanto menor os juros, mais dinheiro acaba sobrando, né, todos os anos e mais dinheiro também tem de fato o investidor investir ali no patrimônio dele líquido. Né? Na parte dos seguros também.
o assessor de investimentos ele não vai fazer com que o seguro que seja, ou a estruturação de uma holding familiar que seja mais do que você precise. Porque também tem essa troca de interesse, né? Quanto mais dinheiro sobrar no final das contas para essas duas coisas, mais dinheiro vai ter ali para você investir. Exato. Então, é essa troca que é interessante, né? E como é que funciona o bate-papo, né? Uma vez que a pessoa vai lá, eu sei tudo, né? Eu acho que o Rafa sabe, mas eu queria que o Kira também explicasse isso para todo mundo que tá escutando a gente. Legal. Uma vez que eu me cadastrei no Mundo Invest, fiz lá a primeira parte da plataforma, entendi que eu preciso de um auxílio aqui profissional. Como é que funciona a régua de contato? Como é que você faz um primeiro atendimento? Como é que você destrincha uma carteira para que esse investidor se sinta confortável, até mesmo para ele no futuro tomar as próprias decisões, né? E continuar Legal. na sua vida como investidor? Legal, eu acho que é uma ordem cronológica, né? Que eu acho que encaixa perfeitamente para o investidor. Então, primeiro, eu entro na parte da plataforma do Mundo Invest, apresento a plataforma como um todo, mostro todas as ferramentas e aí eu gosto até de marcar um alinhamento ali de, às vezes, pode demorar 40 minutos, 1 hora que seja, para que de fato a gente tenha um planejamento o mais fino possível. Então, na parte de custos, eu gosto de pedir, né, um dever de casa para o investidor para que ele venha com isso bem estruturado, quais são as projeções que ele espera, e a gente faz ali um preenchimento, né, das posições dentro da plataforma para a gente já ter aquela parte ali do final da projeção também bem visualizada para o investidor. Então, esse é o primeiro passo, mostrar de fato a ferramenta. E ali a gente vai analisar por qual corretor, ou enfim, por qual escritório parceiro que ele vai acabar optando por investir, né? E também essa questão, nesse primeiro bate-papo, ele é muito importante porque a gente tem tecnologia que a gente consegue trazer algumas qualidades de dados, mas muitas vezes o investidor chega com uma dor diferenciada. E é nesse bate-papo, né, nesse primeiro momento, que a gente consegue, através de um contato humano, observar esse desafio que o investidor está passando, porque muitas vezes é uma pergunta muito recorrente, né, na parte dos imóveis. Eu compro um apartamento para alugar ou eu aporto em fundos imobiliários? Pô, esse cara já chegou com uma dor muito específica ali, né? Um viés que ele tem que ser bem atendido em fundos imobiliários e fazer o atendimento. Então, nesse primeiro momento, é muito importante a gente também já separar qual que vai ser a ponta que a gente vai conseguir mais trazer benefícios para esse investidor, né, no curto, médio e longo prazo. E é o papel do assessor de investimentos entender isso. Exatamente. Porque a gente tem casos de pessoas que já são investidores, mas querem uma ferramenta, um atendimento muito melhor do que eles estão tendo hoje. Tem esses casos, né, que já é um investidor que tem um patrimônio ali que está líquido, mas que ainda não está alocado e está nesse impasse de vou comprar o imóvel ou de fato investir em fundos imobiliários, porque meu amigo do trabalho falou que é mais interessante, né? Mas a gente tem que... É o papel do assessor de investimentos de ser um educador financeiro também. E aí, nesse ponto, quando a gente entra na plataforma e faz esse preenchimento, entende o caso, eu já passo para a parte de uma estruturação, sim, de uma nova carteira, né, para poder apresentar para o cliente, ou também de uma nova estratégia para diferenciar um pouco da carteira que ele já tem hoje. Então tem esses dois casos. E você liga para ele todo dia, fala, não, compra isso. Então, eu sou um pouco chato em relação a isso, né? Tem casos e casos. Tem alguns, eu vou até dizer maus exemplos de um atendimento que de fato fica só no profissional. A intenção do assessor é que você tenha uma confiança, assim como você tem no advogado, no seu médico, é uma pessoa muito importante. A gente está falando de um patrimônio, uma projeção que no final das contas, é a sua vida. Você depende daquilo ali na sua aposentadoria, né? Então, você precisa, de fato, confiar nessa pessoa. Então, o assessor de investimentos, ele precisa virar o seu amigo, uma das pessoas que você mais confia no mundo, né? Até mais do que familiar. Então, esse relacionamento, ele é construído. Então, eu sou um pouco chato em relação à mensagem. Eu não gosto de ficar mandando mensagem. Eu gosto de ligar, eu gosto de conversar. Então, a gente vai construindo esse relacionamento desde o início, né? Eu acho que é um ponto bem importante. Legal. Eu acho que eu vejo bastante o assessor como se fosse um clínico geral mesmo, né? Sim. Que vai olhar para o cliente, vai pegar o diagnóstico. Foi bem vai cirúrgico nesse comentário. E aí, ele vai destinar esse investidor para as estruturas necessárias que, uma vez que esse especialista tem, esse assessor tem, ele consegue conectar as pontas e pegar essas demandas. Então, a gente falou um pouco mais de inteligência patrimonial. Sim. A gente tem câmbio também, né? Então, para empresas que exportam, importam, para pessoas que vão viajar e assim por diante, né? Sim.
As áreas Que mais também, que tem? hoje, por exemplo, a gente já tem uma área de banking bem estruturada também, então, enfim, cartão de créditos, benefícios. Então, hoje, de novo, assessorias de investimento não são mais aquela questão de montar uma carteira e ficar mandando produtos financeiros numa lista de transmissão. Você deve e precisa procurar todos esses caminhos, né? E todos esses benefícios que você pode ter sim por meio de um intermediário, uma pessoa que seja totalmente Exato. competente. O Mundo Invest vem exatamente nessa linha, né? De trazer isso de uma maneira digital para, cara, cada vez mais a gente derrubar barreiras do mercado financeiro para que o investimento ele não seja acessível somente a clientes de 1 milha a mais ou 500 mil reais mais. Sim. Hoje, com o Mundo Invest, a plataforma está disponível para todo mundo, tem a sua parte gratuita, tem a sua parte paga, exatamente para trazer mais liberdade financeira para aqueles que precisam, né? E principalmente para aqueles que querem também. Uma coisa que eu, em relação a essa parte de clínico geral, também tem a questão de você ter acesso a pessoas especialistas de fundos imobiliários, de renda variável de forma geral, Com certeza. fundo de investimento. Inclusive, eu gosto muito, né, quando a gente faz esse alinhamento de estratégia da carteira, seja uma nova carteira ou uma reformulação de carteira também, eu gosto de trazer exatamente esses especialistas. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, de uma parte de ações e fundos imobiliários, os escritórios também, a grande maioria, tem uma mesa proprietária, por exemplo. Então, tem um profissional de fato que está ali no mercado 24 horas, porque quando fecha Brasil tem China, tem Estados Unidos, enfim. E essa pessoa vai ser também uma referência a mais. Então você não vai ter uma referência, um assessor de investimentos, né? Uma Único. estrutura inteira por É uma trás. estrutura inteira, é uma Exato. equipe, na verdade, que está por trás de você. Boa. Né? Então, eu gosto de trazer, por exemplo, um assessor da mesa de renda variável, que ele nem tem, a maioria dos assessores nem tem uma carteira de clientes, né? Ele fica exclusivamente olhando ali focado o gráfico, em gráfico, mercado, enfim. relatório. Eu gosto de trazer essa pessoa para fazer alguns comentários sobre a carteira, né? Depois, quando a gente parte, por exemplo, na parte de estruturação de uma inteligência patrimonial, eu gosto de trazer essa pessoa também especialista. Vamos falar, por exemplo, de uma aquisição de imóvel. Eu gosto de trazer o especialista também, para que a pessoa também se sinta totalmente comportada, né? Então, acho que esse é o caso. É você enxergar que, sim, você vai ter um assessor de investimentos que é uma referência para você, mas por trás dessa pessoa tem toda uma equipe por trás. Tem outras referências ajudando também para que você estruture todo esse patrimônio. Então, acho que falando dessa forma, você vê que não dá para aceitar qualquer coisa, né? Exato. A plataforma hoje ela é paga e conforme a pessoa opta por ter um serviço, ela paga mais alguma coisa? Como que funciona? Não, hoje em dia não tem custo. Tudo isso que a gente acaba comentando, né, de serviços, enfim, a assessoria de investimentos ela não pode cobrar nada diretamente do investidor. É um só o custo da plataforma. Exatamente, só o custo da plataforma, exatamente. Então, por exemplo, algumas pessoas perguntam, mas então assessor de investimentos trabalha de graça? Não é bem assim, né? A gente tem algumas formas de remuneração, mas a remuneração sempre é por meio da instituição que o assessor de investimentos trabalha. Né? Então, é mais por meio de uma indicação de fato, mas nada diretamente pago ou, enfim, um valor que vai, uma taxa de administração ou de performance que vai para o assessor de investimentos. Então, é mais um benefício aí, de fato, para o investidor. Perfeito. Perfeito. Acho que é isso. Já deu se bastante você- tempo de papo aí. Já deu estamos bastante avisando tempo, aqui acho que que deu sim. 30 minutos já. E acho que assim, acho que o disclaimer final é, se você ainda tem dúvidas de como se organizar financeiramente, se você ainda tem dúvidas de como tem que ser feita a sua jornada financeira, se você tem dúvidas naquele momento de investir, compra tal ação, vende tal ação, como é que eu faço o meu gerenciamento de portfólio, eu super recomendo, né, o Mundo Invest, obviamente. Sim. Mas é muito importante. No Mundo Invest a gente tem uma missão muito clara aqui, que é levar essa educação e transparência para todo mundo. Então, eu acho, né, modéstia à parte, é uma plataforma fantástica, mas eu acho que vale a pena vocês, até mesmo para testarem, se cadastrarem, vão lá, experimentem a plataforma. Eu acho que é muito saudável fazer isso e vejam que a gente pode mudar de uma maneira muito simples a vida das pessoas através de uma boa educação financeira, um bom alinhamento, sem nenhum outro tipo de especulação, de movimentação de mercado. Sim. E desespero, né? Que geralmente algumas outras casas fazem. Cria aquele fogo, as pessoas ficam desesperadas, o investidor que não conhece o mercado fica totalmente perdido, acaba fazendo uma movimentação errada na carteira. Não, o Mundo Invest veio para tranquilizar todo mundo que, tem estratégia, tem conhecimento, tem profissional, tem tudo dentro de um único lugar, que é um ótimo foco para a gente centralizar as informações e tomar decisões muito bem informadas. Fechou, então. Exato. Acho que o ponto, como a gente falou de uma ordem cronológica correta que deve ser feita,
Se você, por exemplo, pular a parte do Mundo Invest, você não vai estar começando de fato da maneira correta, porque você não vai ter se planejado. Então você não vai saber ali o atendimento das expectativas, né? Então você vai, por exemplo, direto numa assessoria de investimentos, sem se planejar, também fica... Você fica rendido para o assessor de investimentos, né? Ou para o consultor, que seja o profissional, até mesmo um educador financeiro, um mentor, um coach que você contratou. Exato. Se você chega para o gerente bancário, vamos voltar aqui alguns anos na nossa história. Chegava para o gerente bancário, o gerente falava o que ele quisesse, você não tinha competência para determinar se aquilo era bom ou ruim e você só aceitava. Exato. Hoje, com informação na internet, o mundo investe do seu lado, você consegue trocar uma ideia de igual para igual com um especialista de mercado financeiro e até mesmo botar ele ali e falar assim, e aí? Isso é bom mesmo? E aí o cara vai te entregar, obviamente, um serviço melhor, porque ele vai estar ali também entendendo que a contraparte ela já é entendida do assunto, né? Acho que isso é muito bom. A plataforma acaba alinhando bastante os interesses do investidor com o profissional que está atendendo ali também. Exatamente. Né? Exatamente isso, Rafael. Exatamente Boa. isso. E essa é a importância, é dessa maneira que a gente precisa começar a se planejar financeiramente e começar a investir. Perfeito. Obrigado pela presença, Kira. Nada. Valeu, Thomas. Acho que é isso, né? É isso, pessoal. Beleza, então. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado bastante Valeu, do pessoal. conteúdo. Valeu, pessoal. Falou.